já depois de ter terminado o prazo para o Presidente da República pedir a fiscalização preventiva do documento. Conforme se esperava, recordo, o Presidente não enviou o Orçamento de Estado para a fiscalização preventiva. O prazo terminou ontem. O Orçamento de Estado vai mesmo entrar em vigor a 1 de janeiro. Sobre o que está para vir, o debate já a seguir com a constitucionalista e deputada independente eleita pelo PS, Isabel Moreira, ainda o professor universitário e deputado do PSD, José Matos Correia, e outro professor universitário, Eduardo Paz Ferreira. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Senhora Deputada, o Presidente da República optou aqui pelo mal menor, de forma a que o país não ficasse parado à espera sem orçamento. Não, eu penso que optou pelo mal maior. E porquê? Porque o Presidente da República era a única entidade que poderia requerer a fiscalização preventiva e, portanto, resolver este problema, esta dúvida. As questões não são preto e branco, eu posso ter uma opinião, os meus colegas aqui hoje podem ter outra, mas há dúvidas em relação a algumas normas do orçamento e o Presidente da República era a única entidade que as poderia ter dirimido em sede de fiscalização preventiva com um prazo de 25 dias, sendo que em sucessiva não há prazo. O ano passado, como se lembra, durou muitos meses. E mais, poderia até ter encurtado esse prazo, ter dito ao Tribunal Constitucional, por exemplo, decidam em 10 dias. É certo que nunca houve fiscalização preventiva de orçamentos de Estado, mas as coisas acontecem pela primeira vez quando há uma razão para isso, e penso que neste caso havia uma razão para isso. Por um lado, o acórdão do ano passado, que tem algumas implicações, não todas, mas algumas, neste Orçamento de Estado. Por outro lado, o facto do Presidente saber que ia haver fiscalização sucessiva por parte de deputados. E, portanto, o Presidente, neste caso, é uma espécie de acessório, que é redundante, que, como disse ontem o professor Jorge Reis Novaes, não digo no sentido da opção política, é mais um processo de fiscalização sucessiva, mas, de facto, do ponto de vista daquilo que ele poderia acrescentar ao problema, não acrescentou nada. Sr. Deputado, há aqui o risco, como referia também a deputada Isabel Moreira, de acontecer como o ano passado, a propósito dos subsídios, em que o país viveu durante um ano com algo que era ilegal, que era inconstitucional. Em primeiro lugar, boa noite, Paulo, boa noite, Sr. Professora Isabel. Boa noite, peço desculpa. Repare, há pouco a Isabel dizia com razão que estas coisas não são preto e branco. É evidente que se tem discutido muito a possibilidade de existirem constitucionalidades no orçamento, que no ano passado houve a decisão que houve do Tribunal Constitucional e que o Presidente da República tinha várias opções ao seu dispor. Eu não quereria muito neste momento qualificar ou classificar a atitude do Presidente, porque preferiria esperar para ver o que é que o Presidente vai fazer. Dou por adquirido, mais ou menos, o Paulo também deu na peça de abertura que o Presidente vai promulgar o orçamento, embora... Há uma fonte de Belém que no fim de semana passado ao Expresso dizia que ia haver uma fiscalização sucessiva. Sim, eu estou a falar nesse cenário, promulgando e pedindo a fiscalização sucessiva. Eu prefiro acreditar... no veto presidencial. Não, eu não acredito em nada. Eu limito-me a constatar um facto, que o Presidente da República tem 3 opções de atuação: promulgar, votar ou pedir a fiscalização preventiva. Uma delas está resolvida, não pediu, deixou passar o prazo. Tem 2 hipóteses ao seu dispor. Uma de fiscalizar, outra de votar. Eu não quero antecipar nenhuma atitude do Presidente da República e mesmo que ele promulgue, coisa que me parece mais óbvio, embora a decisão seja do Sr. Presidente, não nossa, ver o que é que ele fará. Muitas vezes o Presidente da República, quando promulga diplomas, envia à Assembleia da República mensagens explicando as razões pelas quais o fez. A fonte a que o Paulo alude e que é citada pelo Expresso da semana passada anuncia também que o Sr. Presidente da República vai pedir a fiscalização sucessiva. Se o fizer, uma coisa é o Presidente promulgar. Outra coisa é o Presidente promulgar e pedir a fiscalização sucessiva. Outra coisa é o Presidente promulgar e pedir a fiscalização sucessiva e, eventualmente, explicar detalhadamente à Assembleia da República, para além do que eventualmente fará no pedido de fiscalização, as razões que o levaram a fazer isso. E, portanto, sem ter os dados todos, é um pouco difícil, julgo eu para mim, pelo menos, qualificar a natureza da atitude do Presidente da República. O Presidente da República é esse que se encontra, de facto, numa situação muito complicada, na medida em que o orçamento é um documento importante em qualquer ano, em situação como aquela que o país atravessa, ainda mais importante. Vetar um orçamento ou pedir a fiscalização preventiva, embora seja em ambos os casos exercer um direito legítimo, terá seguramente consequências, ou pode ter seguramente consequências, e, portanto, não é de ânimo leve que neste momento se pode olhar para o que faz o Presidente da República ou o que deixa de fazer e tirar consequências. Por isso é que eu digo que prefiro ter the whole picture, o retrato completo,
para depois dizer o que é que acho sobre a atitude do Presidente da República. Uma coisa que sabemos desde já, Sr. Professor, é que este Orçamento de Estado suscitou uma série de críticas, não só por parte dos partidos da oposição, mas também de muita gente, de muitos apoiantes da atual maioria. Exato, enfim, se me permite, antes de mais, saudá-lo a si, claro está, e aos outros participantes, ainda por cima para quem está na universidade é um prazer especial estar com dois decisores políticos, com quem está a atuar num domínio desses, e é um diálogo muito interessante, e agradeço também ter promovido esse diálogo. Como estamos recordados, houve aquele episódio menos feliz da taxa social única, e o Presidente da República nessa altura atuou muito bem, convocando o Conselho de Estado, e enfim, mas eu esperava que ele na altura tivesse iniciado um caminho de acompanhamento mais próximo do orçamento. Porque é certo que a TSU recuou, mas continuava claramente a haver motivos de grande desagrado em relação àquilo que se desenhava como sendo o orçamento do Estado. Aliás, depois de formalizada a proposta, por exemplo, um órgão como o Conselho Económico e Social, num parecer, aliás, relatado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, pessoa de grande qualidade, mas enfim, também de grande moderação, apontava, digamos, muitas das deficiências do orçamento. E eu creio que o Presidente da República, na taxa social única, ou a propósito da taxa social única, tinha tido uma ocasião excelente para alargar o debate aos outros parceiros sociais, para tentar criar um clima de maior cooperação política e de menor tensão, que talvez tivesse permitido chegar a um orçamento que não fosse tão crispado como este é e que causasse sensações tão fortes. De resto, eu há pouco ouvi o Sr. Presidente da República referindo-se ao ano de 2013 e aos sacrifícios que os portugueses iam ter, num tom muito crítico, que poderia dar a indicar que ele não é um grande adepto do orçamento de 2013. Mas aí estou como o Dr. Matos Correia, não quero fazer futurologia. Espero sinceramente que o orçamento passe no crivo do Tribunal Constitucional. Se o Sr. Presidente não optar pelo veto político, acho que não é bom que fique a dúvida sobre se há inconstitucionalidades ou não. Eu permito-me, aliás, saudar a Isabel Moreira, que vem da minha escola, e se calhar por isso também esta especial ligação, mas pela iniciativa do ano passado, de levarem o orçamento à fiscalização sucessiva. Parece que este ano, mesmo que a doutora Isabel Moreira assine um pedido de fiscalização sucessiva, já não será tão transgressor como foi o ano passado. Não. O secretário-geral do PS já vos deu luz verde. Que, enfim, tudo indica que ou pela via do Presidente ou pela via de deputados irá ao Tribunal Constitucional, o que é bom. Eu não sei o que o Tribunal Constitucional vai decidir, isso é outra questão. Mas há casos concretos deste Orçamento de Estado. Podemos começar, por exemplo, pela questão das reformas. Sim. Que é dado como adquirido, que é por muitos apoiantes deste governo, sim, que é claramente inconstitucional os reformados pagarem mais do que as pessoas no ativo, simplificando a questão. É mais do que isso. Em primeiro lugar, é preciso ver que nunca é reacionário exercer um direito e não se deve ter medo de verificar a constitucionalidade de um documento, por mais importante que ele seja, ou sobretudo se ele é muito importante, e por isso é que o direito existe na Constituição e o direito é dos deputados. No que toca à questão dos reformados, a questão é de facto muito delicada, porque repara, eles já tiveram as medidas restritivas do Orçamento de Estado de 2011, que passaram no crivo do Tribunal Constitucional, precisamente por causa da regra da anualidade do Orçamento de Estado. Ou seja, o Orçamento de Estado, por natureza, dura um ano. Depois, o ano passado, o Tribunal Constitucional, a meu ver mal, na sua decisão, englobou tudo e declarou inconstitucionais quer os cortes dos reformados, quer os cortes dos funcionários públicos, na função pública, reformados e pensionistas, e, portanto, reformados dos privados também, com base no princípio da igualdade e da igualdade proporcional. E, portanto, não analisou de per si a questão dos reformados e dos pensionistas, que é uma questão que, para mim, deve ser analisada de per si. E porquê? Porque os pensionistas e os reformados têm, para além da questão que eu disse anterior, dos sacrifícios que estão acumulados desde 2011, veem estes sacrifícios que lhes são impostos consoante o valor da reforma durante o período de assistência financeira, diz o Orçamento, e, portanto, contrariando a regra da anualidade estabelecida no Acórdão de 2011 e repetida no Acórdão do ano passado.
E, por outro lado, para além da carga fiscal violentíssima, tem uma contribuição extraordinária de solidariedade que varia entre 3% e 50%. Há aqui uma questão que tem a ver com o Estado de Direito e dentro do Estado de Direito com a proteção da confiança e com a tutela das expectativas jurídicas, que é mais forte, duplamente mais forte, diria eu, nestas pessoas. E porquê? Porque, na verdade, os planos de vida dos reformados e dos pensionistas, de certa maneira, já estão traçados, irremediavelmente traçados. E, portanto, um pensionista e um reformado que cumpriu com a sua parte, espera, é que o Estado cumpra com a dele. Ele não está propriamente numa posição, a maior parte dessas pessoas, em que esteja numa idade jovem, que possa ir para outro emprego, que possa emigrar, que possa, quer dizer... Portanto, eu penso que esta questão merece uma análise cuidada e distinta das outras, embora eu ache também que a diferenciação que é feita dos funcionários públicos e dos privados também seja inconstitucional. Mas, de facto, acho que esta questão dos pensionistas e dos reformados é a que tem causado mais alarido. E não é só as pensões altas, quer dizer, os sacrifícios começam nos 600 euros e, portanto, não é... Aquela declaração do Primeiro-Ministro é, do meu ponto de vista, uma demonstração de uma certa patologização da política a que nós vimos assistindo. Quer dizer, aquilo não faz sentido nenhum, não é verdade, não corresponde... Das reformas a dizer que as pessoas recebem reformas enormes que não correspondem àquilo para o qual contribuíram e, portanto, estamos a pedir às que recebem mais alto e vocês, jovens, não estão a pagar a pessoas que não merecem. Quer dizer, é um discurso que não corresponde à verdade, que faz uma coisa que não se deve fazer, sobretudo num momento como este, que é dividir a sociedade, dividir os novos dos mais idosos, como já dividir os funcionários públicos dos privados. Quer dizer, não é um discurso de um estadista, é um discurso demagógico e, ainda por cima, é o discurso de alguém que, numa norma do Orçamento de Estado, salvaguarda do regime destes sacrifícios precisamente os regimes privados, como os regimes do Banco de Portugal, muito parecidos com regimes de capitalização, que não são claramente o caso da Caixa Geral de Apresentação. Deputado José Correia, quebra de confiança, por um lado, por parte das pessoas que trabalharam e descontaram, entre o Estado e os reformados ou pensionistas, e depois esta coisa dos 3,5% acima de 1.350 euros e mais ainda acima das reformas de 5 mil euros, reformas milionárias, 1.350 euros. Não seguramente. Mas já agora, se me permite, antes de ir diretamente a esse ponto, queria dizer o seguinte. Eu queria concordar com a Isabel num ponto que me parece importante. Eu nunca considero que o exercício de um direito legítimo é um radicalismo ou um abuso. Os deputados têm o direito de pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Ao fazê-lo, estão a exercer um direito. E eu não censuro ninguém que exerça um direito. A não ser que haja abuso no exercício desse direito, não é manifestamente o caso. E, portanto, acho que também ficava bem à maioria, às vezes, não ser ela própria a radicalizar o discurso. E, portanto, podemos estar de acordo com o facto de deputados suscitarem a fiscalização preventiva. Eu próprio fiz várias vezes em circunstâncias opostas. Faz parte do jogo. E, portanto, não vejo que isso seja motivo de censura. Relativamente à questão, eu queria dizer-lhe o seguinte. É evidente que nada disto é simpático e nada disto aconteceria em circunstâncias normais. Eu estava a ouvir a Isabel e a Isabel acabei de ter a certeza, se não a tivesse já, que foi a Isabel que redigiu o pedido de fiscalização sucessiva o ano passado, porque a argumentação que expendeu é a mesma e mais ou menos na mesma ordem daquela que vem na... Tem a ver com a que estou a expender para este ano. Mas a linha argumentativa é idêntica à que foi utilizada no ano passado. Eu não vi o pedido. Não havia a taxa adicional. Sim, mas eu referia-me à forma como começou, à questão da quebra de confiança, à questão do plano de vida, tudo isso. Eu não li o pedido do ano passado, mas li o acórdão do Tribunal Constitucional e no resumo está lá explicitada toda essa argumentação. Mas são factos verdadeiros ou não? Não, repara uma coisa, a questão que a Isabel colocou do ponto de vista jurídico é uma questão muito complicada, porque é evidente que nós temos que saber, e eu não queria ser demasiado jurídico, porque a maior parte das pessoas que nos estão a ver não é especialista nestas matérias, nós temos que saber sopesar as coisas. Há de facto
direitos, liberdades e garantias que estão aqui em causa, mas há outros princípios e outros bens juridicamente tutelados que podem ter valia idêntica ou superior e que podem merecer ou justificar o sacrifício desses direitos, desde que haja uma lógica de proporcionalidade e dentro do respeito de princípios como o princípio da proteção da confiança e outros. Mas eu também acho que as coisas às vezes não estão aqui a ser postas de forma exatamente correta, porque o que se diz é o seguinte, por exemplo, no que diz respeito à redução das pensões por comparação com a redução dos vencimentos. Os vencimentos sofrem uma diminuição primeiro de 3,5%, depois até 10% a partir dos 1.500 euros. E no caso das pensões isso acontece a partir dos 1.350. A razão é simples. É porque quem recebe 1.500 euros tem que pagar 11% para a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, dizer que há aqui uma discriminação, porque uns têm redução a partir dos 1.500 ou dos 1.350, é esquecer que os que estão nos 1.500, além da redução dos 3,5%, têm um desconto equivalente a 11% para a Caixa Geral de Aposentações, o que dá uma identidade absoluta entre, digamos, o patamar da redução, seja nos trabalhadores, seja nos pensionistas. Ainda perdem o subsídio. Perdem todos. Perdem todos. Não há aqui nenhuma discriminação. Quando se diz que há uma discriminação, há aqui uma violação do princípio da igualdade, porque se trata aos reformados de forma diferente. Não se trata. A redução é exatamente a mesma. Trata-se porque são reformados. É diferente ser reformado ou ser um trabalhador Isso é outra coisa ativo. que nos leva mais longe, que é os argumentos utilizados pelo Primeiro-Ministro, que, ao contrário do que diz a Isabel, não são falsos. Por uma questão simples. O sistema de segurança social baseia-se na lógica da repartição. Ou seja, a ideia de que eu desconto hoje, ou melhor, de repartição e de justiça intergeracional, que é a ideia de que cada geração paga da geração anterior. E, portanto, o problema que aqui se coloca é que nós temos pessoas que têm pensões cuja legalidade eu não questiono, como é óbvio, mas que foram calculadas com base em regras que estiveram em vigor há muitos anos, mas que não têm sentido nenhum numa altura em que o país enfrenta uma catástrofe financeira. Não há muitos anos, quando eu trabalhei há alguns anos na administração pública, estou-me a referir há 25 anos atrás, eu lembro-me de pessoas que corriam nos últimos anos da sua carreira a querer ocupar lugares de topo da administração pública, porque na altura as pessoas reformavam-se com os 5 melhores últimos anos da sua carreira. Ou seja, podiam ter descontado durante 40 anos uma miséria, mas ganhavam pelo vencimento dos 5 últimos anos. O que significa que a sua carreira contributiva... Pode alterar as regras retroativamente. Mas ele não está a fazê-lo. Repara uma coisa, eu tenho uma situação em que as pessoas recebem uma reforma que não corresponde em nada à sua carreira contributiva. E o que se lhes está a pedir é, numa situação dramática para o país, que deem um contributo adicional, não obrigando aqueles que hoje já vivem em situação muito difícil, e muitas vezes mais difícil do que eles, a suportar com os seus impostos. Não, mas está a pedir a todos. Está a pedir a todos os regimes que paguem, inclusive a pessoas que têm reformas a partir de 601 euros. 601 euros. Não é verdade. Começam a ser castigados. A redução só se aplica a partir dos 1.350 euros. Estou a falar da perda de um dos subsídios. Começam nos 601 euros. Pronto, se isto não é um ataque desproporcionado e violentíssimo a reformados e pensionistas, que estamos a discutir um regime de determinadas pessoas do topo da administração pública, como teríamos de referir, como podíamos referir regimes extraordinários de pessoas do topo do privado, não é verdade? Sim, mas, Isabel, o problema não é esse, é que não estamos a falar de pessoas do topo. O orçamento salvaguarda situações que acaba de considerar injusta. Porque, como bem sabe, a situação do Banco de Portugal é uma situação que o Governo e que o Ministério das Finanças não quer salvaguardar, mas que é obrigado a salvaguardar pelas regras próprias dos tratados. Não é uma decisão do Governo. E, portanto, o Governo, já basta o Governo ser culpado pelas suas próprias decisões. Agora, quando o Banco de Portugal tem autonomia, tem independência, aliás, e não aceita ele próprio diminuir os seus rendimentos, e o Governo, dos seus trabalhadores, e o Governo não pode fazer porque o Banco Central Europeu não deixa e porque as regras dos tratados preservam essa possibilidade, a culpa é do Governo? Não me parece. Quando inclui pessoas de 600 euros, a culpa é do Governo. Este orçamento está... Não há dúvida que aí não debate parlamentar. Fica um toque de jurídico. É que aqui ficou a ideia que este orçamento ataca os reformados e os pensionistas ricos e que não tiveram direito à pensão e à reforma que tiveram. E isto é uma coisa... com todo o respeito, que eu não posso deixar passar. Mas eu não disse a maior parte, a grande maioria, o país que nos está a ouvir, os reformados que nos estão a ouvir, eu já recebi, como também já deve ter recebido, pelo menos, e somos 2 deputados, pelo menos 1000 cartas de reformados e pensionistas que são severamente atacados por este orçamento, como foram severamente atacados pelo orçamento anterior. Como são as Estes reformados e pensionistas não se revêem nesse discurso que está a falar de uns
sortudos que têm uma reforma para a qual nisso. descontaram durante Mas eu 5 falei anos. nisso. Isso não é o país. Isabel, desculpa lá, o regime. Isabel, dá-me licença. Claro. O regime da segurança social, até há 15 anos atrás, era assim. As pessoas, independentemente, durante 30 ou 40 anos, terem contribuído quase nada, reformavam-se com o vencimento dos últimos 5 anos. O que significa que muita gente se reformou com base nisso, porque era a regra normal. Agora é o rendimento Isso significa médio. que não tem um portanto, um percurso contributivo que permita durante muitos anos, e felizmente hoje as pessoas têm uma esperança de vida muito grande, não permite durante todo esse tempo que são reformados, compensar aquilo que não pagaram, ou que pagaram pouco, durante o seu tempo. Não tem que ver com pessoas ricas. Não tem que ver com pessoas ricas. E agora o rendimento médio, certo? Agora calcula-se o rendimento médio. Vamos tentar agora é a carreira contributiva toda. Não, vai ser difícil. Não, com certeza. Não é um debate parlamentar, é um debate sobre algo que afeta a sociedade portuguesa toda. É evidente, é um tema muito... Mas estamos a ser indelicados porque quase que estamos a transformar isto num debate parlamentar. Não, foi isso que eu dizia, mas com vigor e a qualidade que vos reconheço aos dois, não é? O professor, num artigo relativamente recente, falava deste Orçamento de Estado como um espelho da sociedade portuguesa e das opções que a sociedade faz. E dizia que o espelho, de resto o título, se não estou a errar, é esse mesmo, o espelho quebrou-se. Tenho essa impressão. Eu não falava deste como um espelho da sociedade. Dizia que normalmente o orçamento representa o melhor espelho da sociedade. Sabermos que setores privilegiamos, como é que fazemos a distribuição dos encargos, como é que fazemos a redistribuição de riqueza. Mas o espelho quebrou-se porque o orçamento, como dizia a senhora deputada, é um orçamento divisionista, passa a expressão, ou seja, põe ricos contra pobres, trabalhadores contra reformados, jovens contra velhos. É, sem gostar muito da expressão divisionista, claro está, é um orçamento sobre o qual não foi possível gerar consensos. E em que há, de facto, esses tratamentos diferenciados. Por exemplo, houve um verdadeiro anátema da função pública, que é qualquer coisa que, enfim, acho lamentável, a ideia de que a função pública não tem grande qualidade e, portanto, pode ser pior tratada que o setor privado. Enfim, estas coisas, generalizações são sempre muito perigosas e são inconvenientes. Por outro lado, na medida em que várias classes, e aqui vem com especial cuidado a questão dos reformados, têm dificuldade em reconhecer-se neste tipo de tributação, que não parece levar suficientemente em consideração, de facto, a necessidade dos mais desfavorecidos. Até porque, reparem uma coisa, a questão das reformas milionárias é muito interessante e pode ser escandalosa, mas realmente estamos a falar de pouquíssimos casos. 2.800, mais ou menos. Mas eu sou, digamos, dá licença só para dizer uma coisa, eu sou absolutamente contra essa expressão. Acho que uma pessoa que descontou e tem direito a receber 4 ou 5 mil euros, que os receba. Claro. Acho esse discurso miserabilista. Mas, não tem sentido. Se me permite, as pessoas que descontaram, e estou de acordo que o sistema não era porventura justo, também descontaram pelas regras que lhes foram impostas e criaram essa expectativa. Agora, há aqui um problema na análise que o Tribunal Constitucional vai fazer disto, é que o Tribunal Constitucional criou-se agora a ideia que era um tribunal muito protetor dos direitos económicos e sociais a partir do acórdão de setembro passado, que, digamos, ainda no outro dia um dos economistas mais notáveis da nossa praça dizia que tinha sido a desgraça do país e tal. Mas a verdade é que o Tribunal Constitucional foi sempre uma grande tolerância para com as violações dos princípios da confiança e da proteção dos cidadãos. E, portanto, só num caso muito limite é que o Tribunal Constitucional reagiu. E, portanto, não sei, eu estava a ouvir-vos com maior interesse, claro está, não sei qual é a valoração que o Tribunal Constitucional fará sobre esta questão dos reformados. Mas depois há mais uma ou duas questões que também me parecem levantar inconstitucionalidade e que podem ser importantes por aí. Designadamente a questão da função pública, mais uma vez, mais penalizada do que os privados. Enfim, eu não quero antecipar os argumentos da doutora Isabel Moreira, mas penso que esse também estará na sua petição. E depois a questão da carga fiscal. Dos escalões do IRS? Dos escalões do IRS, digamos, que se pode colocar de vários pontos, digamos. Se quiser, vamos começar pelo mais impopular, que é a carga exigida no topo da contribuição e que é elevadíssima, digamos, pedir 54% a partir dos 80 mil euros. 80 mil euros é, digamos, próximo. Se pensarmos que as pessoas em cima disto ainda têm uma contribuição para a segurança social na ordem dos 11%, estamos a falar em 65%. E ainda tem aquela taxa de 3,3%. Com mais a taxa e ainda com mais uma coisa que são os impostos indiretos que geram para o Estado normalmente a outra consumida. Mas nesse caso concreto pode ser impopular, mas é inconstitucional, doutor?
Eu diria que tende a aproximar-se de um imposto confiscatório e, como eu disse, mas como disse, comecei obviamente pelo ponto menos popular. Depois, aquilo que é mais popular, digamos, como contestação e mais grave, devo dizer, é de facto a redução do número de escalões do IRS, que poderia ter sido uma boa ideia, tecnicamente, uma ideia de simplificação, mas não com taxas tão elevadas a partir de rendimentos tão baixos. E, por outro lado, como há, digamos, um leque de rendimentos muito grande que é abrangido pela mesma taxa, isto leva a questionar que estejamos em face de um imposto progressivo. Mas, claro, que o grande problema da tributação portuguesa é, de facto, a diferente tratamento dado ao trabalho e às outras fontes de rendimento. Mas essa, por exemplo, é uma das coisas que o Tribunal Constitucional legitimou, porque, por iniciativa do Dr. Francisco Salgado Desenha, Dr. Medina Carreira e Dr. Gama Vieira, esta questão foi levada, eles não poderiam levar diretamente ao Tribunal Constitucional pelas regras de acesso ao Tribunal, mas foi levado ao Provedor de Justiça, que pediu ao Tribunal a declaração de inconstitucionalidade, e o Tribunal disse que não, que era legítima a discriminação a favor, digamos, dos rendimentos de capital. E, portanto, isto mostra bem que o Tribunal, digamos, é um Tribunal bastante moderado, ao contrário da ideia que há por aí, que se trata de um Tribunal... Moderado ou não, Sra. Deputada, nestes exemplos que o Sr. Professor acabou de elencar, do seu ponto de vista, há claras inconstitucionalidades também. Sim, eu diria, rapidamente, para passar a palavra ao meu colega, eu diria que, no que diz respeito aos pensionistas, enfim, que foram faladas as nossas opiniões, eu diria apenas que há aqui uma diferença em relação à outra questão que o Tribunal avaliou, é que nós não estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de dinheiro das pessoas que fizeram um contrato com o Estado conforme o regime que estava em vigor e não violando a lei. Gostando agora nós do regime que estava em vigor em cada momento ou não. Portanto, isso é de facto um problema e há mais princípios do que o tal princípio da proteção da confiança que poderão ser invocados. Relativamente à diferença entre funcionários públicos e privados, o Tribunal Constitucional foi claro em dizer que não se justificavam distinções com base no patrão, entre aspas. E, portanto, desmontou aquela ideia de que os funcionários públicos vivem num paraíso e numa segurança jurídica extraordinária e que os privados vivem num paraíso e numa segurança jurídica extraordinária e que os privados vivem numa fragilidade. Até porque o Orçamento de Estado de 2012 e o Orçamento de Estado de 2013 incluem entre os funcionários públicos sacrificados, quer pelas taxas, quer por tudo o que já sabemos, quer por um subsídio que perdem, quer por um subsídio de Natal que é ficticiamente devolvido, mas depois com o sistema fiscal e com a taxa acaba por ser reabsorvido. Os funcionários públicos que estão em situação de precariedade, de avença, de contrato a termo, etc., também estão incluídos. Portanto, se quisessem ir para uma situação de segurança de emprego, então aplicavam sacrifícios a pessoas em pleno emprego. Fossem funcionários públicos, fossem particulares. Portanto, não é esse o caso e, portanto, penso que os princípios vão se repetir. O que não penso que se vai repetir é o Tribunal Constitucional voltar a deferir os efeitos. E isto é um ponto importante. E porquê? Porque, e aqui repito que também o professor Jorge Reis Novaes disse ontem e eu já tinha dito aqui na TV e no outro dia. O Tribunal Constitucional, ano passado, não houve fiscalização preventiva, depois demorou muito a decidir, como se recordam, disse que estava em curso um processo de alteração de juízes e isso ainda atrasou mais, e depois disse que enfim, era complicado para a execução orçamental, deferiu os efeitos, ou seja, disse, é inconstitucional, mas pode continuar em vigor, apesar de ser inconstitucional e, portanto, nulo, e só entra em vigor a minha decisão, a minha Tribunal Constitucional, em 2013. Coisa nunca vista. E altamente duvidosa. Se o Tribunal Constitucional fizesse isto este ano, era muito complicado, porque as pessoas ficavam um bocadinho com a percepção de que, no fundo, é perfeitamente possível, não havendo fiscalização preventiva, o governo, seja um do PSD ou do CDS, seja um do PS amanhã, fazer um orçamento de Estado com normas altamente duvidosas para muita gente, que não há fiscalização preventiva e só há fiscalização sucessiva. O Tribunal Constitucional diz que é inconstitucional, mas depois não tem efeitos por defere. Ora, eu não acredito que o Tribunal Constitucional vá tomar uma decisão dessas outra vez, é uma convicção pessoal minha. Doutor, temos 5 minutos, o tempo voa. Se me permite, o Paulo, relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Professor, pois que sim. Eu não tenho, relativamente à questão do tratamento diferenciado do setor público e privado, eu julgo que este orçamento foi precisamente ao encontro das críticas do Tribunal Constitucional, nomeadamente na reposição de um dos subsídios. Até porque o Tribunal Constitucional, de facto, diz, como refere a Isabel, e bem, que hoje em dia aquela
separação que era feita entre setor público e privado em torno da segurança no emprego, o próprio Tribunal o diz hoje em dia, isso já está largamente afetado, porque, sobretudo, desde que há contrato de trabalho em funções públicas, digamos que o vínculo que o trabalhador público tem já não é o mesmo que tinha quando era investido em funções públicas. Agora, o Tribunal também não deixa de dizer, e é claro, que é perfeitamente aceitável, tendo em conta que as pessoas que são funcionários públicos ou que trabalham para o Estado sim, são pagas pelo erário público e suportadas, portanto, por verbas orçamentais, que é perfeitamente possível aceitar, dentro de certos limites, uma discriminação entre público e privado. Isso o Tribunal é claro, que é aceitável uma exigência maior aos trabalhadores públicos que aos privados, precisamente por causa da sua dependência do erário público. Mas se o doutor me permite, não quero cortar muito, mas acho o raciocínio mais espantoso da parte do Tribunal. Essa de culpar os funcionários públicos, são funcionários de Estado. Mas tem a ver com a eficácia. Tem a ver com a eficácia. É horrível, mas tem a ver com a eficácia. Bom, mas o Tribunal nessa matéria é claro. O Estado não pode ir ao privado o dinheiro é público. O Tomás Coelho tem toda a razão. O Tribunal não seguiu exatamente essa linha. Foi pela outra, quer dizer, no fundo, eles são beneficiários da despesa pública. Exatamente. Ora bem, e esse é o linha argumentativa do Tribunal. A pública, embora tenha destruído aquela argumentação de que... Quanto à outra questão, que é a questão da progressividade do imposto, aí, com toda a franqueza, eu julgo que essa é, porventura, a questão mais difícil. Com toda a franqueza. Eu também acho. O Governo, desde o início, que assumiu que este orçamento é um exercício de risco. E eu acho que ele é um exercício de risco não apenas do ponto de vista financeiro e orçamental, mas também do ponto de vista jurídico. E a questão dos escalões, é verdade, como disse o seu professor, que é a questão menos simpática, porque dá a ideia que estamos preocupados com as pessoas que ganham muito, mas o ponto não é esse. Não só. O ponto é saber se, do ponto de vista constitucional, a ideia da progressividade do imposto é ou não afetada, quando, a partir de 80 mil euros, toda a gente paga a mesma coisa, havendo apenas uma pequena diferença a propósito do contributo especial a partir de quem ganha da taxa dos 3,5%, que é mais para quem ganha acima de 250 mil euros. Aí é que eu acho que o risco pode ser maior. Quer dizer, não posso dizer nada relativamente aos reformados e pensionistas, como dizia a Isabel e bem, o Tribunal Constitucional, do meu ponto de vista, não andou bem em 2011, quando fugiu à questão, disse, já está resolvido esta questão do artigo 25 e 26, e portanto a suspensão e tal, já não vale a pena analisar a questão. Tudo na igualdade. Não, e depois disse que poderia ter analisado especificamente a questão dos reformados e dos pensionistas, com base nos argumentos que vocês invocaram, que eram distintos, que eram levemente diferentes, mas disse, não, já está resolvido, não vale a pena. Enfim, não foi um contributo positivo. Agora, nesta matéria, esta é que eu acho que de facto é a questão mais sensível. Posso só dizer um ponto muito rápido? Sim, que é o seguinte, em relação aos escalões, eu também acho que é uma matéria de grande liberdade de confirmação do legislador e muito difícil, mas em todo o caso, além da classe mais alta, há aqui um esmagamento também da classe média. E por outro lado, não sou sensível ao argumento, apesar de achar que talvez não seja boa política avançar no requerimento com esta parte, não sou sensível ao argumento que já ouvi, por exemplo, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, em que diz que há uma descida de 8 para 5 escalões, logo continua a haver progressividade, porque por essa lógica tão simples, bastaria haver 2 escalões que haveria progressividade. E, portanto, penso que tem que se elaborar um bocadinho mais, nomeadamente envolvendo as deduções fiscais aqui também. A progressividade digamos, é um conceito material, não é um conceito formal. Tem a ver com a capacidade contributiva. Não é um número de contributiva. escalões, é justamente saber se o efeito da taxa, nomeadamente a taxa marginal de imposto, é ou não aceitável do ponto de vista constitucional. Tenho-me que recordo só, a propósito da progressividade, uma magnífica frase do Richard Musgrave, que diz que a progressividade é o mínimo de boas maneiras que se pode esperar de uma sociedade democrática. E creio que todos pensamos isso no nosso diálogo. Então terminamos com acordo tripartite. Meus senhores, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada a nós. Muito obrigado. Muito obrigado.